Existe um espírito por trás do carnaval. E se o carnaval não for apenas uma festa cultural, mas uma manifestação clara do espírito que está moldando o mundo longe de Deus, e se aquilo que muitos chamam de liberdade for exatamente o oposto da liberdade que a Bíblia ensina, hoje nós vamos falar sobre o espírito por trás do carnaval. Quando a Bíblia fala sobre mundo, ela não está falando do planeta. Ela está falando de um sistema de valores, uma mentalidade coletiva, uma cultura que opera independente de Deus. Em 1 João está escrito que o mundo jaz no maligno. Isso não significa que tudo no mundo é demoníaco, mas que existe uma influência espiritual moldando pensamentos, desejos e comportamentos. Agora, pense comigo. O que o carnaval exalta? Excesso, sensualidade, embriaguez, descontrole, prazer acima de limites. Não estou falando de pessoas, estou falando de valores promovidos. E aqui entra algo muito sério. A Bíblia descreve 2 tipos de influência espiritual: obras da carne e fruto do Espírito. As obras da carne envolvem exatamente aquilo que é normalizado e celebrado nesse período: imoralidade, impureza, libertinagem, bebedices. Já o fruto do Espírito envolve domínio próprio, sobriedade, santidade. Percebe o contraste? O carnaval não é apenas uma festa. Ele é o momento em que aquilo que Deus chama de desordem é tratado como virtude. E isso revela algo profundo. Não é sobre 4 dias. É sobre a mentalidade que diz: eu quero viver segundo meus desejos, não segundo Deus. E isso é exatamente o que define o espírito do mundo. O mundo sempre vai chamar descontrole de liberdade, mas a Bíblia chama isso de escravidão do pecado. Jesus disse que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Escravidão não é apenas vício químico, é viver governado por desejos que não passam pelo crivo da vontade de Deus. Agora pense espiritualmente. Por que uma sociedade precisa de um período oficial para suspender limites? Por que a sensualidade precisa ser celebrada publicamente? Por que o excesso precisa ser normalizado? Porque quando Deus é removido do centro, o prazer ocupa o trono. E quando o prazer ocupa o trono, qualquer limite parece opressão. O Espírito de Deus produz domínio próprio. O espírito do mundo produz impulsividade. O Espírito de Deus produz santidade. O espírito do mundo transforma pecado em entretenimento. Romanos 1 descreve uma sociedade que não apenas pratica o erro, mas passa a aprovar e celebrar aquilo que está em desacordo com Deus. Esse é o ponto mais sério. Quando o pecado deixa de ser fraqueza e vira espetáculo, algo espiritual está sendo revelado. E aqui eu preciso deixar algo claro. Isso não é sobre odiar pessoas. Não é sobre apontar dedo. É sobre discernimento. Efésios diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, existem influências espirituais por trás de sistemas culturais. O carnaval é um sistema cultural que amplifica desejos da carne. E quando desejos da carne são exaltados como ideal de vida, isso revela qual espírito está sendo celebrado. Mas aqui vem a pergunta mais importante: e o cristão pode participar? A resposta não começa com regra, começa com identidade. Se eu sou templo do Espírito Santo, se fui chamado para viver em santidade, sei fui separado, eu preciso perguntar: isso glorifica a Deus? Isso fortalece minha vida espiritual? Isso aproxima meu coração do Espírito de Deus? Ou alimenta aquilo que estou tentando crucificar? Porque a Bíblia fala sobre crucificar a carne, não sobre dar palco para ela. O problema do carnaval não é a música, não é a fantasia, é o espírito de exaltação do desejo acima da vontade de Deus. E quando o desejo governa, Deus é deixado de lado. Esse é o estado espiritual do mundo. Autonomia sem arrependimento, prazer sem responsabilidade espiritual, liberdade sem santidade. E o cristão precisa discernir isso, não com medo, não com fanatismo, mas com clareza. Porque o verdadeiro avivamento começa quando o povo de Deus para de chamar normal aquilo que a Bíblia chama de desordem. O Espírito de Deus nunca vai conduzir alguém para um ambiente onde a carne é celebrada. Ele conduz para a transformação, para domínio próprio, para a pureza. Então a pergunta não é se o carnaval é cultural. A pergunta é: qual espírito está sendo exaltado ali? E mais importante, qual espírito está governando o meu coração? O problema não é apenas o carnaval existir. É quando o coração cristão começa a achar normal aquilo que Deus chamou de pecado. O mundo sempre vai celebrar a carne, mas a igreja foi chamada para viver pelo Espírito. No fim das contas, essa não é uma discussão cultural, é uma decisão espiritual. Se esse tipo de conteúdo fortalece sua fé e te ajuda a discernir espiritualmente o mundo ao seu redor,
já deixa seu like. Isso faz o vídeo alcançar mais cristãos que precisam dessa clareza. E me diz nos comentários, você acha que o carnaval é apenas cultura ou revela algo espiritual mais profundo?